Olá, meus queridos, bem-vindo a essa aula complementar às nossas aulas regulares. Devido à nossa complexidade do calendário, a esse momento que nós estamos vivendo, seu professor está fazendo um conteúdo bastante interessante para complementar as suas aulas. Primeiro complemento desse primeiro vídeo dessa série de complementos que nós gostaríamos de conversar com os senhores agora é falar sobre princípios da hermenêutica constitucional. Nós comentamos brevemente durante a segunda aula sobre a interpretação da Constituição e os princípios de interpretação da Constituição. Todavia, nós não falamos de todos os princípios, razão pela qual faz sentido nós termos esse complemento, que é bastante curto, mas que é muito oportuno. Primeiro deles, vamos relembrar qual é o primeiro princípio da interpretação da Constituição. O primeiro deles é o princípio da supremacia da Constituição. Meus queridos, o princípio da supremacia da Constituição é o princípio que deve ser utilizado para interpretar o nosso ordenamento jurídico, baseado no nosso conceito do que é Constituição, formulado por Kelsen. No nossa estrutura de ordenamento jurídico, a Constituição ocupa um local de destaque. Ela ocupa o topo da pirâmide, ou, para a doutrina mais moderna, a base do ordenamento jurídico, sobre o qual tudo está construindo acima dela. Tudo está construído a partir dela. Ela ocupa o ponto central do nosso ordenamento jurídico. Logo, no momento de interpretar as normas infraconstitucionais do próprio ordenamento jurídico, é necessário levar em consideração que o documento fundamental é a Constituição. A lei principal será a Constituição. Nenhuma outra interpretação é possível se ela for contrária à ideia de Constituição como um sistema principal. Isso é esse entendimento cria a própria estrutura de validação das demais regras. Se eu tenho alguma regra que vai contra algum princípio constitucional, essa interpretação precisa ser abandonada. Se eu tenho uma decisão judicial que desrespeita algum entendimento da Constituição, essa decisão precisa ser anulada. Se eu tenho uma normativa, uma portaria, um decreto, uma lei estadual que vá contra a Constituição, essa norma está indo contra o próprio ordenamento jurídico e ela não tem fundamento de validade. Esse princípio também também nos leva ao seguinte entendimento. O que dá fundamento a todas as demais normas não são elas mesmas, mas é a própria Constituição. Se a Constituição ela tem autoridade dentro de si mesma, ela tira a sua autoridade do poder constituinte, do poder do povo que elabora essa Constituição, ela não depende de nenhuma força normativa para existir, para ter capacidade normativa, o que não acontece com as demais normas. Todas as demais normas tiram a sua autoridade da Constituição e elas são interpretadas e aplicadas nos limites da Constituição. Pelo princípio da supremacia da Constituição, as normas são limitadas pela própria Constituição. Se uma determinada norma trata de um determinado assunto além da competência daquela pessoa que a elabora, possui, segundo a Constituição, por exemplo, no momento que um Estado trata de alguma matéria que é competência de municípios ou é uma competência federal, essa norma viola a competência que é determinada pela Constituição. Se alguma matéria, algum ente se omite em cumprir uma obrigação que a Constituição lhe incumbe, determina que ele tenha, logo esse ato praticado aquém ou além das obrigações que a Constituição delegou a esse ente, a esse órgão do Estado, ele está indo ao contrário à Constituição. Primeiro princípio, então, da interpretação das leis e da Constituição é a supremacia da Constituição. Isso, então, para resumir, a Constituição está no ponto de destaque do nosso ordenamento jurídico. 2, todas as demais normas tiram fundamentação da Constituição. E 3, eu interpreto todas as normas do ordenamento jurídico segundo a interpretação da Constituição. Ou seja, eu ilumino essa norma pela luz da Constituição. Se tem alguma coisa que vai contra, está em desacordo ou que passa do que a Constituição manda essa norma falar, essa norma precisa ser ou reformada ou retirada do ordenamento jurídico. Segundo princípio, senhores, princípio da interpretação conforme a Constituição. Parece semelhante, mas não é. O princípio da interpretação conforme a Constituição diz o seguinte: às vezes haverá uma norma que ela terá uma brecha de interpretação que poderá
trazer mais de um sentido, mais de uma interpretação. É o que a doutrina chama de normas plurissemânticas, são normas com interpretações variadas. É possível, de uma mesma norma, de uma mesma lei, ter mais de uma interpretação. Segundo o princípio da interpretação conforme a Constituição, a interpretação correta será apenas aquela que se aproximará à maior efetividade das normas constitucionais. Ou seja, se eu tenho uma norma e ela permite uma interpretação variada e ambas parecem ter harmonia com a Constituição, não é que eu vou ter a interpretação que é idêntica à Constituição, não é isso que diz o princípio. O princípio diz que eu devo adotar aquela interpretação que dê maior efetividade às normas constitucionais. Então o critério aqui não é meramente compatibilidade, mas efetividade dos princípios constitucionais. Porque não basta que eu dê uma interpretação que não macule a Constituição, mas se ela é uma interpretação que deixa aquém algum princípio, que deixa aquém alguma estrutura maior da Constituição, por exemplo, uma possibilidade no caso penal, que deu uma interpretação contrária aos direitos e garantias fundamentais, essa interpretação precisará ser superada, precisará ser derrubada em juízo em favor daquela que dê maior garantia aos direitos fundamentais, no caso do nosso exemplo. Terceiro princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Esse é um princípio bastante simples. Ele diz o seguinte: se todas as normas são feitas pelo rito que a Constituição estabelece, pelo rito legislativo próprio, ou são normas feitas pelo Executivo que tem o seu rito próprio, elas devem ter a presunção de serem constitucionais, de terem a sua aplicabilidade segundo a Constituição. Logo, por esse princípio, eu devo obedecer a todas essas normas enquanto essas normas não forem questionadas. Isso significa, senhores, que para então que uma norma perca validade, ou ela precisa ser revogada, ou ela precisa ser declarada inconstitucional. Enquanto ela não for declarada, é preciso entender que essa norma é constitucional, porque ela ela sempre terá presunção de constitucionalidade, independente de uma interpretação que aparenta ser inconstitucional ou estar em arrepio à Constituição. Eu precisarei sempre, enquanto não houver de fato uma decisão judicial considerando aquela norma inconstitucional, eu devo aplicá-la. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a reforma trabalhista. Vários doutrinadores acreditavam que a reforma trabalhista, assim que ela foi aprovada, ela era uma reforma inconstitucional, e algumas pessoas alegavam que então as empresas ou os trabalhadores não deveriam cumprir a reforma trabalhista, o que é um erro. Embora houveram várias ações perante o Supremo, perante os tribunais regionais do trabalho, questionando a constitucionalidade, enquanto essas normas não foram declaradas inconstitucionais ou reconhecidas sua constitucionalidade, elas deveriam e devem ser cumpridas na sua totalidade, até que elas sejam ou revogadas, ou reformadas, ou declaradas inconstitucionais. Quarto princípio da unicidade. O princípio da unicidade, senhores, é um princípio muito importante para a própria aplicação da Constituição. Ele diz o seguinte: a Constituição ela é uma unidade, ela não é um aglomerado aleatório de normas, mas ela é uma unidade e ela deve ser lida, interpretada e aplicada como um documento só. Isso significa que eu não posso pegar um pedacinho da Constituição e fazer, eu vou cumprir esse pedacinho, vou aplicar, nesse caso, esse único pedacinho. Não posso. Eu preciso olhar para esse pedaço, para essa norma, esse artigo específico, em todo o contexto da Constituição. Eu tenho que aplicar ela por inteiro em todos os casos. Isso significa que eu não posso, por exemplo, olhar, o direito à propriedade previsto lá no artigo 5º, olha, aqui fala que eu tenho direito à propriedade. Só o direito à propriedade, logo ele é absoluto, ele é direito de garantia. Não, eu preciso olhar todo o artigo. O artigo fala no inciso seguinte a esse sobre a função social da propriedade. Eu preciso olhar também que lá no artigo 170 da Constituição também fala direito à propriedade, mas está falando lá de uma propriedade diferente daquela propriedade do artigo 5º. Eu preciso interpretá-la considerando todas as matérias, todas as normas, todos os detalhes e todo o contexto. Uma frase que eu gosto bastante é:
Texto sem contexto é pretexto para falar bobagem. Se você pega um pedacinho da Constituição e exclui o contexto onde ele está inserido, é só desculpa para você querer falar qualquer coisa. Interpretem a Constituição, apliquem a Constituição como um todo, como uma unidade, pela sua unicidade. Quinto princípio, princípio da forma normativa. O princípio da forma normativa, senhores, ele diz o seguinte, que eu preciso interpretar a Constituição segundo a sua condição de norma. Eu nunca posso interpretar ou ler a Constituição como se fosse uma carta de recomendações, como se fosse um documento abstrato. Não, a Constituição é norma, a Constituição é regra, é lei. Logo, eu preciso interpretá-la segundo a sua força normativa. Eu preciso verificar qual que é a forma de interpretação que garanta aplicabilidade, efetividade, a eficácia às normas ali contidas. Eu não posso interpretar ela meramente como uma ideia filosófica, de forma alguma. A Constituição é norma e eu preciso interpretá-la e aplicá-la como norma ou fosse. Mas, professor, a Constituição não tem uma estrutura de lei penal, por exemplo. Não tem lá, se descumprir isso, acontece tal coisa. Não tem uma estrutura de Código Civil que fala o que pode e o que não pode. Ela tem uma estrutura um pouco mais aberta, um pouco mais abstrata, de fato. Todavia, ainda assim, eu preciso trazer essas normas mais abstratas, essas normas mais principiológicas, ao seu caráter de norma. Nunca a um caráter etéreo, um caráter assim de carta de intenções. Ela é normativa, ela tem força normativa e eu preciso interpretá-la considerando que ela é norma. Descobrir qual que é a interpretação que traz efetividade, eficácia, aplicabilidade nos casos concretos na vida cotidiana. Próximo princípio, nosso sexto princípio desse vídeo, princípio do efeito integrador. O que diz o princípio do efeito integrador, senhor? Eu preciso compreender a minha Constituição como um documento que visa influenciar e afetar toda a sociedade, toda a nossa vida social. Eu não posso verificar a Constituição como um documento limitado que não visa construir toda a sociedade. Logo, eu preciso sempre verificar todas as estruturas que a Constituição apresenta ao trazer uma determinada norma para que ela efetivamente alcance seu efeito normativo que nós falamos e para que ela consiga ser interpretada como segundo o princípio da unicidade. Isso significa, eu não posso pegar um ponto aleatório da Constituição e tentar aplicá-lo sozinho por si só, mas eu preciso verificar o contexto onde aquela norma traz e todas as coisas que devem ser aplicadas em conjunto. É o mesmo princípio da unicidade? Não, senhores, porque nós não estamos falando apenas de interpretação, mas sim de aplicação. Algumas normas que têm caráter programático, que vão depender de outras estruturas, que vão depender realmente de aplicação de uma estrutura maior, por exemplo, os princípios sociais, os direitos sociais na Constituição. Para que eles sejam aplicados, eu preciso aplicar conjuntamente os direitos econômicos, a intervenção do Estado na economia, segundo os capítulos que vão tratar dessa intervenção. Eu não posso apenas querer trabalho, garantia de trabalho, se eu não tenho fomento na economia. Logo, eu preciso entender a Constituição, eu preciso aplicar a Constituição de uma maneira a integrar todos os níveis e os complexos da vida em sociedade dentro do país. Nunca aplicá-la, tentar aplicar apenas um único princípio, apenas uma única norma, uma única instrução, desconsiderando os outros meios e recomendações que a Constituição também apresentam como primordiais. Próximo princípio, o princípio da harmonização. Senhores, haverá em alguns momentos, no momento de aplicação de alguma norma, no momento de aplicação da Constituição, onde haverá aparente conflito entre normas constitucionais. Haverá momentos onde haverá aparentes
entraves entre a aplicação de um determinado princípio, uma determinada norma em favor de outra. E o princípio da harmonização diz o seguinte: a interpretação da Constituição e a sua aplicabilidade no dia a dia dependerá que o intérprete faça um trabalho de harmonizar cada um desses tópicos que nós estamos tratando para que sejam aplicados os princípios na sua integralidade e em conjunto. Logo, a Constituição, por ela não ter uma escala hierárquica, não tem pontos da Constituição que valem mais que outros, mas todas elas funcionam em conjunto, em mesmo nível de hierarquia, eu preciso harmonizar as normas frente a um caso concreto para conseguir aplicar as duas. É o caso comum de exemplo, é no caso, por exemplo, do direito a informar que a empresa, o dever de informar que a empresa tem, e o princípio da proteção à intimidade. Como é que num caso concreto vai ser dosado se uma reportagem, um jornal, abusou ao tratar de intimidade de uma pessoa, trouxe informações que vai contra a honra de alguém, ou se ele está apenas exercendo o seu direito de informar. Os dois princípios são tratados pela Constituição. Direito de acesso à informação das pessoas, o direito ao dever de informar da imprensa, ao veto à censura pelo Estado à imprensa, mas também a Constituição tem lá o artigo 5º, inciso 5 e o 10, fala sobre o direito à privacidade, à honra, à vida privada, inclusive a possibilidade de indenização no caso de abuso disso. Logo, pode ou não pode? Não é preto no branco. Eu preciso, no caso concreto, harmonizar os dois princípios. Tanto o direito à intimidade e à vida privada, quanto o direito e dever da imprensa de informar e o direito da sociedade de saber essas informações informadas pela imprensa. Próximo princípio é o princípio da máxima efetividade constitucional. Senhores, alguns pontos da Constituição, algumas normas que vão ter aquele caráter plurissemântico, aquele caráter que abre sempre interpretação a mais de uma ação, não mais de uma interpretação, a mais de uma ação, mais de um caminho a ser tomado para trazer eficácia para alguma norma constitucional. E esse princípio vai falar o seguinte: para que a gente possa indicar qual é o melhor caminho a ser tomado para a aplicação daquela norma constitucional, será necessário avaliar qual caminho, qual solução, qual resolução dará maior eficácia, maior efetividade àquela norma. Caminho A ou B. Caminho A ou B, ele vai trazer quais consequências, quais ônus ao Estado, quais ônus à pessoa privada. Então, pondera-se a situação e aplica-se sempre aquela que dará maior efetividade a direitos e garantias fundamentais, que dará maior efetividade à aplicação da norma, dará maior efetividade ao próprio ato da administração pública, se for uma norma que depende de um ato da administração pública. Esse é o princípio da máxima efetividade. E para finalizar, o princípio da conformidade funcional. O que diz o princípio da conformidade funcional? Ele diz o seguinte, que a interpretação e aplicação das normas constitucionais e da própria infraconstitucionais, as leis, os atos normativos, eles devem levar em consideração toda a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Nunca apenas um ato isolado. Ou seja, eu preciso levar em consideração qual é a estrutura infraconstitucional que a Constituição desenhou para resolver isso. Isso se resolve por lei, isso se resolve por um determinado órgão, isso se resolve por uma estrutura mais ampla. Isso não se confunde com aquele princípio que nós acabamos de falar, que no momento da sua aplicação eu preciso considerar todos, nunca a Constituição por um ponto só, mas considerar a aplicação dela por inteiro. Isso está falando que na hora que eu for aplicar a Constituição, eu preciso verificar se às vezes a minha interpretação ou a forma que eu entendi aquele princípio vai contra alguma estrutura, vai contra um ordenamento que a Constituição também garante. Ou seja, eu estou aplicando, mas aquela interpretação
vai contra, vai no caminho oposto a uma estrutura que já existe. É o momento, por exemplo, que o governo federal começa a assumir para si uma responsabilidade que a Constituição delegou aos municípios ou delegou aos estados. É o momento onde quer resolver uma coisa por intervenção federal, mas que tem outros caminhos menos onerosos e eles começam a entrar em conflito. Isso significa, então, segundo esse princípio, que é necessário que ao interpretar uma norma, eu verifique toda a estrutura para encontrar a melhor solução, considerar todas as soluções que existem e considerar a funcionalidade do sistema constitucional. Nunca chegar em colocar aquilo sem considerar todas as demais estruturas, porque às vezes uma determinada interpretação, a determinada aplicabilidade de uma norma acabará prejudicando o sistema. Isso é muito observado naquelas decisões, por exemplo, para tentar trazer efetividade a um direito fundamental, que o custo para garantir aquele direito vai contra, por exemplo, uma realidade orçamentária. Vamos pagar um tratamento que custa lá 5 milhões. Tá, mas e o impacto desses 5 milhões? Será que essa estrutura de saúde tem esse recurso para garantir esse tratamento? Quantas outras pessoas ficarão privadas de tratamento se eu entregar esse recurso para esse único tratamento de um único indivíduo? Realmente é muito complexo a sua aplicação no dia a dia, mas ele precisa ser considerado, esse princípio precisa ser considerado. Bom, aqui a gente encerra esse primeiro vídeo sobre esse vídeo de aulas complementares ao nosso calendário, onde nós tratamos sobre princípios constitucionais. Espero os senhores no nosso próximo encontro. Grande abraço!